a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense, mas começou o Brasileiro mal e a Libertadores também não está bem. Mesmo que não dê uma classificação da Libertadores, mas que venha a Sul-Americana, aos pouquinhos o Vojvoda vai tirar esse time da situação em que ele se encontra. O time é bom, o Zé falou aqui, eu concordo com ele, muito bem treinado. É um acidente de percurso, nada além disso. O torcedor do Fortaleza tem que ter muita tranquilidade agora, não pressionar jogador, treinador e nem o presidente. Porque esse time no Fortaleza está no caminho certo. Vou colocar o Zinho na conversa também, porque o Sormani agora, Zinho, falou que o que o Fortaleza viveu nos últimos meses está relacionado ao Vojvoda, certo? Acho que isso ninguém discute aqui, todo mundo enxerga esse mérito. E essa liderança do Corinthians, o quanto tem do trabalho do novo treinador, do Vitor Pereira? Já tem, assim, a digital dele, Zinho? Tudo bom, Bruno? Um abraço para você, para o Sormani, meu querido Zé Elias, fã de esporte. Eu acho que é um início de trabalho ainda dele, né, do Vitor Pereira, mas assim, já tem sim. Até o jogo de hoje é muito a influência dele, né? A mexida que ele faz no intervalo faz o Corinthians melhorar, ou pelo menos equilibrar o jogo. No primeiro tempo, o Fortaleza foi muito melhor, eu concordo com os companheiros. Poderia, assim, essa coisa, a justiça, o futebol é apaixonante por causa disso. Às vezes você domina o jogo e o adversário só na retranca, na marcação, num contra-ataque faz um gol e vence. Nem sempre o melhor na partida ganha o jogo. No primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor estruturado, organizado. A escalação que o Vitor coloca, a tentativa, né, dele, dando essa chance de jogar o William e o Roger Guedes juntos desde o início, não deu certo. O Roger Guedes não funcionou pelo lado esquerdo, tanto que é o pedido dele, né? Tanto é que ele entregou o treinador na coletiva lá, quando ele faz 3 gols, em vez dele vibrar, né, dele ficar feliz que fez 3 gols, ele foi cornetar o treinador na entrevista coletiva. Achei até uma falta de educação dele, uma conversa dele com o treinador no dia a dia, ele expor isso na imprensa. Foi desnecessário. E hoje ele jogou aberto do lado esquerdo e não jogou nada. Foi mal. Primeiro tempo dele. E o William foi até deslocado para a direita, para que ele jogasse pelo lado esquerdo, com o Júnior Moraes na frente, o Renato Augusto como um meia mais centralizado, ali junto com o Paulinho, que chegava um pouquinho, e o Maicon tirou o Duqueiroz. Infelizmente, né, o Paulinho se lesiona, espero que não seja nada grave, mas acaba voltando o Duqueiroz e dá uma ajustada, uma organizada. Mas mesmo assim, Fortaleza foi melhor, teve mais chances, obrigou o Cássio a fazer boas defesas. Com a mexida no segundo tempo, colocando a velocidade do Mantuan, o próprio Jô entrando lá, segurando mais os zagueiros e espelhando, porque ele acaba indo para o mesmo sistema do Fortaleza. Ele fez essa leitura, colocou 3 zagueiros também no Corinthians e espelhou, o jogo ficou mais equilibrado. E aí na infelicidade do Jussa, é do jogo. Gol contra. Mas até aí o jogo sempre ficou equilibrado. Na minha opinião, o Corinthians vence, é o líder, o resultado é maravilhoso, mas o desempenho ainda está longe de ser o ideal. Eu estava pensando numa coisa, eu não ia falar. Ah, mas fala, isso que é bom. Quando você tem dúvida, você tem que falar. Na dúvida fala? Na dúvida fala. Não, mas aí é porque isso não é nem opinião, é um fato. E o Zinho falou que o futebol também é apaixonante por causa desses detalhes. O Corinthians hoje, ele lidera o Campeonato Brasileiro e ele lidera o seu grupo na Libertadores por causa de 2 gols contra. O gol contra do Deportivo Cali e o gol contra hoje também. Não que não tenha seus méritos, claro que somou os outros pontos também. Mas olha que maluquice, Zé. São 2 gols contra que dão a liderança do Corinthians no Brasileiro e a tranquilidade na Libertadores. O Zinho foi muito feliz quando ele fala assim, nem sempre no futebol o melhor vence. Às vezes você massacra, o cara vai lá, uma bola parada, às vezes a bola bate na orelha do teu, gol contra, 1-0, acabou e o cara é campeão. O futebol tem dessas coisas, né? Diferentemente de alguns outros esportes que você sabe que o cara vai entrar em campo, vai jogar e vai ganhar, o futebol tem isso, porque você depende, não depende só de você, depende de 11 jogadores, de um mecanismo que tem que estar bem treinado, né? de um sistema de jogo que pode potencializar as suas qualidades. E se você não tiver, por exemplo, se você tiver 1 ou 2 jogadores que não estão bem, um jogador falha, ele pode prejudicar e jogar tudo isso por água abaixo. Falhar como? Talvez um lance que ele vai cortar e ele erra e sobra no pé do adversário, talvez um gol contra que nem hoje, por exemplo, o Jussa não teve culpa, porque quando ele viu a bola bateu na cabeça dele, né? Ou um cartão vermelho que aí você desmonta todo um sistema de jogo. Então tem vários fatores que podem
podem influenciar sim numa vitória de uma equipe que muitas vezes não joga aquele futebol bonito que a gente espera e que acha que pode jogar, mas é o futebol competitivo. Futebol tem dessas coisas, né? Vamos ver os números da partida, então, para a gente seguir avaliando. Mas, de qualquer forma, Sormani, o Corinthians tem os seus méritos para estar nessa liderança da competição. Eu gosto muito do Vitor Pereira. Gosto muito do trabalho que ele vem fazendo. Ele está, lógico, tentando colocar a digital dele, como você perguntou agora há pouco pro Zinho. Não é fácil, ele está há 2 meses no Corinthians. Você vai comparar, por exemplo, com o Abel Ferreira, não é justo essa comparação. Ambos são portugueses, ponto. A comparação acaba aí. Mas o Abel já está no Palmeiras há 1 ano e meio, né? Imagina, um treinador que já tem o domínio completo do elenco, do time e da situação. Não é o caso do Vitor Pereira. Aí a gente tem, olha, principalmente no primeiro tempo, aquilo que vocês falavam, né? Olha só a vantagem do Fortaleza em todos os pontos. Chutes e chutes no alvo, também as grandes chances criadas, as ações na área do rival e também os escanteios. No segundo tempo muda, Zé. Não, muda porque ele espelhou, né, o time adversário, né, em alguns momentos, especialmente tirando essa liberdade que tinha o Pikachu e tinha também o Capixaba, né, porque os dois, quando o Fortaleza pegava uma bola, conseguia recuperar essa bola, eles vinham por dentro. Então eles jogavam nas costas do Paulinho e nas costas do Renato. E o Maicon ficava sozinho. E aí ficava difícil, porque aí o lateral direito... Pikachu? Não, Pikachu não. O que jogava... Aí ele abria como lateral direito, que é o Tinga. O Tinga saía como lateral, eles formavam 2 zagueiros, ele saía, então o Pikachu entrava, então criava sempre a superioridade numérica no meio-campo. E o Corinthians não conseguia jogar, até pela intensidade que o jogo estava exigindo, o Renato não conseguia se posicionar bem, então o time ele estava sempre bem marcado. O Maicon era o cara que conseguia pelo menos distribuir um pouco a bola, mas chegava um determinado momento do campo que o Fortaleza bloqueava bem o Corinthians, roubava e acelerava o jogo, né? Então teve dificuldades. No segundo tempo é que melhorou, porque ele tirou esse espaço do Pikachu e do Capixaba, que jogavam sem a bola, e aí quando o Corinthians muda e coloca 3 zagueiros e adianta os seus laterais, o Pikachu e o Capixaba começam a ter outras funções. Eles precisam se preocupar com outras coisas. E aí o time do Corinthians iguala no meio-campo também e começa a jogar, né? Então teve essa mudança do Vitor Pereira que beneficiou o Corinthians. Mas assim, voltando a falar sobre o Fortaleza, o Fortaleza é o último colocado, mas se você analisar o primeiro tempo de hoje e o jogo num todo, não era analisando só esse jogo, né? Não era para o Fortaleza estar nessa situação, porque o time bem treinado no primeiro tempo teve 11 chutes. 11. Teve 2 chutes dentro da área. 2 chutes dentro da área. Um do Pikachu e um do Romero, que chutou que o Cássio rebateu, né? Então, para você ter uma ideia, as oportunidades que o Fortaleza perdeu. Então, futebol tem dessas coisas, né? E acaba sendo derrotado, né? Aquelas coisas que a gente sempre fala de fatalidade, né? Um gol contra, né? O Justo, a hora que a bola está em cima dele, bate e entra. Porque, perdão, se a gente for olhar os números do segundo tempo, o Corinthians teve 48% de posse de bola, o Fortaleza teve 52%. Quer dizer, é igual. Sim. Em arremates a gol, 4-4. 2 no gol, 1 fora e 1 travado. Para os dois. O jogo foi aquilo que o Zinho falou agora há pouco. A mexida do Corinthians iguala o jogo. Porque o Corinthians estava numa desvantagem muito grande quando ele vai para o vestiário depois do primeiro tempo. E aí as mexidas a fatalidade do Paulinho, acaba entrando a contusão do Paulinho, acaba entrando o Du, e quando ele bota o Raul Gustavo, tira o Renato, espelha, como a gente já comentou aqui, os sistemas, aí o Corinthians iguala o jogo e acaba ganhando. Um gol contra do Jussa. Poderia ter vencido o Fortaleza também, mas o Corinthians do segundo tempo foi um Corinthians diferente. Mas o Corinthians do primeiro tempo não é, acho que o Vitor Pereira tem como ideal. Porque acho que ele pensa muito no próprio jogo muito difícil de Libertadores. O Zé já tocou nesse assunto e eu também venho falando há muito tempo. O Corinthians precisa resolver o que ele vai fazer com o Renato Augusto. Entendeu? Esse é o problema. Porque ele entra todo jogo com um jogador a menos. O Renato não tem mais o ritmo para jogar hoje. O Zé falou, foi super feliz. O ritmo, a intensidade do jogo de hoje, a pegada, a movimentação. Vocês lembraram muito bem o começo do jogo, o Capixaba, né, que sai... Pikachu, perdão. O Pikachu sai 4 minutos de jogo, ele não consegue acompanhar, não dá mais.
Então você não pode ter esse jogador. Você pode até colocar esse jogador durante o jogo, dependendo da situação, da circunstância e da partida. Mas você não pode sair jogando mais hoje com o Renato Augusto. Você entra em desvantagem. Quando ele sai do jogo, o Corinthians iguala a partida. Encaixa. Eu acho que o Renato, eu até falei durante a semana já, né, no F90, sobre a mudança de posicionamento do Renato. O Renato é um jogador que hoje, vamos dizer assim, você pode comparar em determinadas funções, em determinada importância, vamos dizer assim, em criação, função de criação. Ele pode ser muito bem comparado, por exemplo, com o Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta no Flamengo não tem tanta... Ele ajuda na marcação e tal, mas ele é potencializado para jogar. Né? Então, todo mundo ele tem uma certa liberdade para poder jogar. Então, você tem dois jogadores de meio campo que são pegadores, que é o Thiago Maia junto com o João. Você tem uma função do Lázaro, às vezes, né? Para se sacrificar um pouquinho mais e tal, para justamente dar essa liberdade pro Arrascaeta quando pega essa bola e encosta no Gabriel, tem o poder de criação. A gente não está dizendo que o Renato não... Eu acho assim, né? Não acho que o Renato não pode jogar. Eu acho Mas que não pode jogar nessa função, né? Nessa função que ele está agora. Junto com o Paulinho também. Nessa função agora. Por quê? Porque você exige do Renato uma função de marcação. E aí, ao mesmo tempo, você tem que dar velocidade. Você percebe que ele está a gente fala, né? Ele se afoga, né? Porque ele luta, corre, recupera essa bola, mas na hora de acelerar o jogo, ele já não está conseguindo dar essa aceleração. E o problema do Chama Paulinho... o Ortega que está com o Paulinho. Então vai lá. Desculpa, Zé, depois você conclui e o Zinho também fala, tá? Mas vamos lá, vamos ouvir então o Paulinho com o Flávio Ortega lá na